Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo, para o nosso canal, mais uma série aqui de microsoldagem. Hoje a gente vai aprender a fazer extração com a técnica da inserção. Vou estar falando para vocês aqui a diferença da técnica da inserção para a técnica da alavanca, para fazer uma extração de CPU, por exemplo. Principalmente para quem está começando a fazer esses reparos de CPU agora, na maioria das vezes, quando vai tirar por alavanca, pela técnica da alavanca, acaba danificando a CPU, acaba danificando a placa, e a técnica da extração da CPU ou da memória por inserção acaba sendo mais segura. Porém, às vezes acontece de a gente pegar placas, por exemplo, como essa, que fica meio que difícil a gente utilizar a técnica da inserção, ou seja, a inserção é quando a gente utiliza uma espátula para inserir por baixo, da CPU ou da memória para poder fazer a extração desses componentes. Essa técnica é uma técnica, digamos assim, mais segura para quem está começando, certo? Porém, se você for fazer uma extração em uma placa que muitas vezes não aguenta tanto calor e você vai precisar tirar a blindagem dessa placa no calor, você pode danificar a placa, estufar a placa, principalmente para quem está começando agora que não tem um equipamento, uma estação de retrabalho que tenha, digamos assim, uma precisão melhor na temperatura, e isso pode causar problema para vocês. Então nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui, eu vou mostrar aqui no microscópio, por exemplo, o que seria a técnica da extração por inserção e por alavanca. Vamos lá, eu tenho aqui uma alavanca, tá? Um ganchozinho, ó, beleza? E a depender da placa, você pode tirar, claro, raspar aqui a resina, tirar a resina, cortar a resina primeiro, e depois você dar calor e levantar através da alavanca, a memória, por exemplo, ou a CPU. Só que tem pessoas que acabam danificando a memória, danificando a CPU, entortando muito, para tirar. Às vezes a pessoa não tem o tempo certo, fica nervoso na hora que vai fazer isso e acaba, muitas vezes, danificando a CPU ou danificando a memória, ou até mesmo a placa do dispositivo, arrancando muitos pads. E aí é onde vem a facilidade de você utilizar, por exemplo, uma espátula. Deixa eu pegar ela aqui, que ela acabou caindo aqui. Venha-se embora, rapaz. Aqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma espátula que eu posso inserir, tá? Por isso que a técnica da inserção, Só que a gente tem aqui uma blindagem que a maioria dessas plaquinhas verdes, pessoal, isso aqui, se eu não me engano, parece que é Motorola. Não estou lembrado bem de que placa é essa aqui. Mas é uma placa sucata, tá? O que acontece? Às vezes a pessoa vai tirar no calor, acontece isso aqui, ó. O cara tira antes do tempo e às vezes, por sorte, não danifica nenhuma linha. Porém, eu já peguei placas assim, ó, que o cara acabou arrancando malhas, Malhas aqui, ó, como essa aqui, ó. Acaba puxando de uma vez e acaba arrebentando até a malha que está passando por capacitores, E danificando. Então, além de você trabalhar dessa forma aqui, deixando a placa feia, beleza? Você pode causar problemas, como por exemplo levantar, ó, por exemplo, como está aqui, ó, você vai puxar, ó, acaba danificando trilhas na placa, ó, tá? Ó, perceba que aqui tem uma trilhazinha. Aí o que acontece? Às vezes puxa antes do tempo e acaba rompendo uma trilha como essa, por exemplo. Já peguei placas aqui que o camarada tirou com ignorância tão grande, Ou seja, tirou antes do tempo e acabou rompendo linhas e depois a gente teve que fazer a recuperação. Então, a forma que eu vou estar explicando para vocês aqui é para evitar esse tipo de problemas. É para você conseguir, por exemplo, extrair a CPU e a memória sem precisar, por exemplo, tirar a blindagem no calor, e causar problemas, digamos assim, bolhas na placa, Aí você vai ter que fazer um swap, arrumar outra placa. E isso tudo acaba causando mais problemas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente deve procurar é um local
que não tenha componentes, né? Ou se tiver componentes, que tenha poucos componentes, né? Nesse caso aqui a gente tem, pode ser também um lado que tenha componentes, mas componentes pequenos, para que a gente possa inserir, né, por cima dos componentes, mas que a gente tenha um certo, uma boa posição para inserir a espátula, tá? Então o que, que a gente faz aqui? Por exemplo, aqui nesse caso, a gente percebe que nesse ponto aqui, ó, não tem componente nenhum. Beleza, galera? Não tem componente nenhum aqui, ó. Beleza? Aí o que que acontece, né? Você poderia tirar aqui com, por exemplo, a alavanca, né? Fazendo uma alavanca aqui, mas é como eu já expliquei. Tem gente que acaba danificando, tirando antes do tempo e seria mais correto você que está começando utilizar a técnica da inserção, né? E aqui a gente tem a blindagem que, para deixar aqui bem lisinho para conseguir inserir, eu preciso tirar essa blindagem daqui, tá? Certo, pessoal? Tirar até na parte de baixo aqui, ó. Até nessa parte aqui, ó. Para que fique, eu consiga ter um ângulo aqui que eu consiga passar a espátula sem deixar ela meia na diagonal, né? Deixando na diagonal, eu posso ferir a placa, né? Quando for introduzir, eu posso acabar ferindo. E nessa posição aqui, ó, eu acabo colocando, né, por baixo da memória, sem perigo, né, de acabar danificando. Então, sem precisar aqui tirar no calor, a gente usa a seguinte técnica que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Antes eu peço que você deixe o like aí, galera, isso ajuda bastante no nosso canal, né? Deixa o teu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se não é membro, né? Quer se tornar membro do canal aí e ter um acesso ao um conteúdo exclusivo, né? Então, no botãozinho aqui embaixo tem um botãozinho azul, seja membro por apenas R$5 por mês. Você pode se tornar membro do canal, tá? E se você quer fazer um treinamento completo de reparos em placas, do básico ao avançado, nosso treinamento principal, né, o reparos em placas GSC Assistec, ele está no período promocional por conta da atualização do nosso treinamento. O treinamento é vitalício, de 2 em 2 anos a gente atualiza, suporte toda quarta-feira, suporte ao vivo e online, né? Então, você tem até 7 dias, caso você adquira nosso treinamento e não goste, você pode pedir reembolso na própria plataforma, não precisa nem falar comigo. Então, é uma grande oportunidade para você começar aí esse ano, né? Esse ano dizem que começa depois do carnaval, então começa esse ano aí, a gente está ainda antes da metade do ano, então ainda há tempo de você se tornar aí uma referência no seu estado, na sua região, né? Caso você queira de fato mergulhar no reparos em placas, a gente tem um treinamento completo sobre esse assunto e eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos lá, galera. Então, voltando aqui, qual seria a técnica que eu uso, né, para fazer isso? Eu nunca mostrei aqui no YouTube, não, mas vou mostrar, né? Eu também nunca vi ninguém fazendo, né? Então, talvez seja a primeira vez que você veja essa técnica, alguém fazendo aqui no YouTube, né? Então, o que eu faço? Primeiro, o bom é que você tenha, uma retífica boa, tá? Uma retífica potente para fazer isso. Porque se você tiver uma retífica muito fraca, você vai fazer, mas você vai demorar mais. Vai demorar um pouquinho mais. Nesse caso aqui eu estou utilizando a Dremel, né? Eu tenho essa daqui também, ó, mas essa aqui demora um pouco mais, tá, pessoal? Essa aqui da Mechanic. Ela não tem tanta potência, tem que estar bem carregada, né? Já essa daqui, ela é ligada, né, no 220 aqui, então a porrada é maior. Ela tem uma força maior, claro. O perigo também de você danificar é maior, mas você treinando, praticando com essa retífica aqui, você consegue ter bons resultados. Depois você se acostuma, você não vai querer mais outra retífica, né? Tem gente que fica assustado às vezes quando eu tô com essa retífica. Parece que eu sou aquele cara do massacre da serra elétrica, né? Mas essa daqui que eu uso, galera, ó, a Dremel 3000, tá? Vamos lá. Eu coloco aqui na velocidade do meio, mais ou menos. Beleza? E eu vou aqui na placa, ó. Observem aqui o que eu vou fazer para a gente ter acesso. Vamos lá, ver como é que é rápido com essa retífica. Tá? Eu já fiz o corte aqui. Só que aqui, galera, eu vou, ó,
entrando mais ainda. E eu não paro, né? Eu vou, ó, desgastando tudo. Tá? Se você quiser tirar para ter uma visão melhor do que você está fazendo, você pode, ó, até cortar aqui. Cortar aqui. E agora você vem, ó, baixando, tá, pessoal? Cuidado para não pegar na placa, né? Não pegar na parte da placa. Então você vem, ó, só baixando aqui, ó. Tá? E o que é que você faz agora? Tô só baixando lá, ó. Isso aqui tá praticamente solto, então vamos tirar, né? Deixa eu pegar aqui a bisturi para ver melhor aqui. Eu vou tirando aqui essa barbela que fica aqui, ó. Pronto. Aqui, galera, ó, desse jeito aqui, a gente já tem, ó, uma forma aqui de colocar, né, a espátula. Só que ainda está um pouco alto. Eu quero deixar o negócio mais baixo aqui, né? Então, como é que eu faço então? Eu vou pegar aqui, ó, e vou baixando, ó. Como falei para você, quanto mais potente for a sua repisca, mais rápido você faz. Aí você vai pegando só em cima. Vai pegando só em cima. E olha que essa daqui minha é meia braba, né? Você vai tirar só a parte que você vai precisar inserir, né? E se você quiser tirar toda a blindagem assim também, você pode tirar, depois você pode até soldar uma blindagem depois aqui. Tá? Então pronto, ó. Desse jeito aqui, galera, o que, que eu faço depois, ó? Pego aqui, ó, o meu bisturi. Vou, ó, tirando dessa forma aqui, ó. Deixando, ó, bem rente, tá? E aqui, ó, já tá praticamente, ó, nas condições que eu quero para inserir, né? Se você quiser raspar um pouco mais, você pode vir com bisturi aqui, finalizar com bisturi. Ou se você quiser, você pode utilizar agora uma retífica mais simples, né? Ó, para deixar ainda mais reto ainda, mais desse jeitozinho aqui, ó. Você vai, ó, usando essa ponta aqui no bisturi, você vai só alinhando ainda mais aqui, caso você queira, né? Porque aqui para mim já tá de boa, mas caso você queira deixar bem alinhado, só você vir aqui, ó, dá uma arranhadinha, galera, não tem problema. O negócio é não romper trilha, né? Então dessa forma aqui você consegue deixar a placa de uma maneira que você pode inserir, né, ó,
a espátula agora sem problemas. Não é como a gente está falando de microsoldagem, isso acaba sendo uma técnica aí para vocês utilizarem. Então, ó, perceba que eu baixei a blindagem toda praticamente, ó. Ficou bem retinha ali, beleza? Se você quiser baixar ainda um pouco mais ainda com retífica, você pode baixar, certo? Não tem problema nenhum, mas aqui já está bom para você fazer, né, a extração sem precisar cortar com alicate. Tem gente que corta com alicate, sai puxando, mas às vezes acaba quebrando o componente, quebrando até a quina do CI, né? E então aqui fica só aí a dica aí para vocês, né? Então, ó, ainda pegou aqui na memória, né? Mas isso aqui, ó, não danifica a memória não, tá, pessoal? Não pegou em nenhuma parte aqui que mostra cobre, né? E aqui a gente fez só para, foi rápido aqui, só para mostrar para vocês, né? Como eu disse para vocês, isso aqui são vídeos de demonstração. E para fazer extração agora, né? Claro, a gente vai mostrar mais à frente vídeo mostrando como você pode fazer a extração, né, de uma CPU, rebalem. Tudo isso a gente vai estar mostrando aqui no nosso curso gratuito de microsoldagem, né, nos próximos vídeos aí. Então a gente vai mostrar técnica de inserção, técnica de alavanca, né, no momento certo de usar uma técnica ou outra. Então aqui vamos supor que eu queira tirar essa CPU. Agora inserindo essa memória, né? A memória tem uma CPU aqui, também eu posso cortar aqui, ó, tirar uma, depois tirar a outra, daria muito certo. Tá? E aqui, para a gente tirar, é bem simples agora, né? Vou tirar aqui a resina aqui só para mostrar para vocês aqui. Essa placa aqui, como eu falei para vocês, é uma placa, ó, Motorola. Eu acho que é Motorola essa placa aqui, tá? Estou tirando aqui a 400 graus essa resina, porém é só um vídeo demonstrativo, tá, pessoal? Só um vídeo demonstrativo. Então aqui, ó, tirar aqui a resina. Só para finalizar aqui o vídeo. E agora eu quero tirar por aqui, né? Pelo lado que eu deixei rente. E eu venho, vou aquecendo, ó, e agora, ó, o espaço que eu tenho aqui, ó, para tirar essa memória aqui, né? E após ela, eu poderia também até tirar a CPU aqui, né? Então, ó, a técnica da inserção é exatamente essa aqui, ó. Eu vou tirar, ó, inserindo, né, a espátula aqui, ó, por baixo do circuito integrado. Essa técnica aqui evita você empenar, né, o componente, né? A base aqui está escorregando. Essa técnica evita você, digamos assim, danificar o componente, né? Porque ele está aqui, ó, basicamente reto, né? Eu deixei ela aqui mais presa, ó, e a gente vem, ó, cortando por baixo, ó,
Dessa forma aqui a gente tira, né, o componente aqui sem danos, né? Sem empenar o componente, sem criar problemas assim. Então é mais fácil dar certo utilizando essa técnica do que você começando aí, você utilizar a técnica da extração, né, por alavanca. Então aqui, ó, nessa forma, só passar aqui, só vai sair o que foi NC, né? A forma que a gente tirou aqui, só vai romper pads que se for NC. Se não for, não vai nem. Aqui da CPU. Nenhum pad removido, né, galera? Isso aqui, claro, só um vídeo, pessoal, explicativo, tá? É só um vídeo explicativo demonstrando aqui para vocês como procurar um local certo, né, para tirar o componente. Ó. E aí a gente vem, ó, faz a limpeza aqui dos pads, né? Barro de solda. Deixa eu ver onde é que está o alicate. Esse vídeo é um vídeo só para mostrar a técnica para vocês de tirar a blindagem sem a necessidade de pôr calor, né? Isso aí você vai evitando, de certa forma aí, danificar o componente, né? Extraindo o componente, fazendo a alavanca, você teria que ter uma habilidade um pouquinho maior para não danificar o componente, não danificar a placa. E aqui você percebe que a gente tirou rente e a gente conserva praticamente todos os pads, né? Na maioria das vezes, quando a gente vai tirar pela alavanca, se você não tem a técnica certa, a experiência certa, o tempo certo, você vai acabar danificando tudo, né? E aqui, ó, eu fiz rápido aqui, claro. Se fosse um aparelho aqui de um cliente, a gente faria um pouquinho mais de cuidado, né? Mas eu estou fazendo aqui mais rápido para você só ter a ideia da técnica e como é que fica aí, né? A placa, ó, sem pads perdido, ó. Ó, tiramos aqui, fechamos a parte aqui bem rente, né? Para ter acesso. Seria também possível, se caso aqui tivesse componentes, aqui alguns componentes, poderia também tirar, né, colocando a espátula por cima dos componentes. Isso aí talvez a gente traga nos próximos vídeos, mostrando quando a gente for fazer alguma CPU aqui, mostrando todo o passo a passo das técnicas, né, dos cuidados que se devem ter e coisas do tipo. Isso aqui não é um reparo de CPU e memória, só uma técnica que eu estou mostrando para vocês aqui, que a gente pode raspar, né, com a retífica, baixar aqui uma retífica para ter acesso. Isso poderia ser aqui também, é claro, tiraria a base, botaria para outro lugar, mas colocaria nessa parte de cá, também faria o mesmo serviço aqui, se aqui fosse o local melhor, faria aqui se fosse o local melhor, né? Então é só você ver qual local é melhor para extrair, né, pela técnica da inserção, e dessa forma você tira o componente sem ter problemas aí na placa do seu cliente. Beleza, galera? Então fica aí a dica para vocês, né? Um vídeo aí bem explicativo de como vocês utilizarem essa técnica e ter sucesso, né? E principalmente para quem está começando agora, eu recomendo sempre começar trabalhando com a técnica da inserção e não com alavanca. Com alavanca você pode, né, escapar, trincar o componente, quebrar a máquina e, inclusive, a depender se você for tirar, por exemplo, inserindo e ainda não tiver no tempo, o dano é menor. Se você vai tirando por alavanca e a solda ainda não está em fusão, você consegue levantar. Só que aí você vai também arrancar um montão de coisas, de trilhos e tudo mais. Deixando ele
utilizando essa técnica de você ir dando calor, né, e inserindo a espátula, você vai sentindo ali que está duro, que ainda não a espátula ainda não está entrando com facilidade, né? E aí é menos, digamos assim, complexo para quem está começando. Beleza? Então é isso. Um abraço, Deus abençoe vocês. E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, né? Deixar aí o seu comentário. E se quiser fazer o treinamento completo de reparos em placas, como eu já expliquei, o link está na descrição do vídeo ou no comentário fixado, tá? Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, fui!